Irmãs, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, vamos dar início à nossa segunda parte do estudo. Hoje eu fui convidada a trazer a abertura e, como as irmãs sabem, a irmã Ana estava trazendo o estudo sobre o bom perfume de Cristo. E para isso, eu convido vocês a abrir as escrituras na 2 Coríntios, capítulo 2, nós vamos ler de versículo de 14 a 17, que diz assim: E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância de seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salva e nos que se perdem. Para este, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como os muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes, a falamos em Cristo com sinceridade, antes como de Deus, na presença de Deus. Então, aqui está tratando do perfume de Cristo, né, que é o estudo que ela está dando. E o versículo 15 que eu vou trazer aqui para vocês novamente, vou reforçar, é: porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Irmãs, vamos fazer uma oração? Senhor Deus, obrigada por todas as irmãs que estão assistindo esta mensagem, que elas possam repassar também para as outras irmãs ou para outras pessoas, como quiserem, e que o Senhor esteja chegando no coração de cada uma. Que o Senhor abençoe a nossa tarde, nosso dia, nossa semana, e levante pessoas para que nas próximas semanas tenhamos senhoras trazendo estudos e de alguma forma falando de Ti como Salvador. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãs, é muito importante que vocês tenham, se sintam motivadas, tá? A trazerem estudo, abertura, um testemunho, uma participação com seus netos, seja com quem for, para o nosso grupo de União de Senhoras, tá bom? É muito importante, ficaremos muito felizes de ver aqui as irmãs trazendo os seus estudos, as suas mensagens. Sei que é muito difícil gravar vídeo. Se você vê que é difícil gravar vídeo realmente, se você tem essa dificuldade, não se sinta desanimada. Faça um áudio e manda aqui pra gente, para que toda semana a gente possa ouvir uma voz diferente aí e matar um pouquinho da saudade, tá bom? Boa tarde, fiquem com Deus. Tchau. Boa tarde, irmãs. Deus abençoe a vida de cada uma de vocês, tá bom? Queremos dar continuidade ao estudo da semana passada, a parte 2 hoje, e que esse estudo fale ao seu coração, te renove as forças, te fortaleça e que você possa ter uma meditação nesse tema que estamos falando na semana passada e hoje também, tá bom? Nós estamos falando sobre o bom perfume de Deus. Só relembrando um pouquinho da semana passada, vou falar alguma coisa que eu já falei na semana passada, tá? Para continuar hoje. Nosso texto é 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Então, esses são os versículos chaves do nosso estudo. Semana passada eu falei um pouquinho que esse bom perfume de Cristo é o nosso conhecimento que temos em Deus, né? E eu falei também que Paulo, naquele momento, estava passando por alguns problemas em Macedônia, né? Na verdade, não é Macedônia, é em Troade. Ele estava preocupado com Tito. Então, ele estava tão preocupado com Tito, porque Tito não se encontrava ali em Troade, e ele não sabia onde Tito estava. E aquilo estava deixando ele bastante preocupado. E aí, então, ele foi para Macedônia, para ver se continuar o trabalho dele, né, pregando o evangelho, e também para encontrar com Tito, né? Então nós falamos aqui que
do versículo 14, que fala que e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância de Cristo. Que apesar de nós passarmos por dificuldades, por problemas, mesmo assim nós podemos ter o bom perfume de Cristo, sermos o bom perfume de Cristo, na verdade, né? Que não depende se estamos bem ou se não estamos bem. Porque nós temos Cristo na nossa vida e por isso nos tornamos um bom perfume de Cristo. Hoje nós vamos dar uma continuidade falando sobre, no versículo 15, né? Vamos fazer a leitura de novo, irmãs. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, no que se salva e nos que se perdem. Enquanto estamos em nossa missão como servos de Deus, estamos em nossa caminhada liderada pelo Senhor Jesus. Então nós devemos sempre lembrarmos, irmãs, que na nossa caminhada como crentes, nós não estamos sozinhas. Cristo está conosco. Quando vêm as adversidades na nossa vida, nós temos a tendência de acharmos que estamos sozinhas. Que Deus não está olhando por aquilo que está acontecendo na nossa vida. Tem situação que acontece na nossa vida que nos aflige de uma maneira muito forte. E aí a gente até pensa, será que Deus não está olhando por isso, né? Então, nós não devemos esquecer que Deus está conosco. A nossa caminhada, irmãs, está sendo liderada por Deus. Então, quando nós estamos passando por problemas e até pensamos que Deus não está conosco, ou nós temos o pensamento de, eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais ler a palavra de Deus, minha vida está tão difícil, eu vou deixar tudo, eu vou parar com tudo, vou ficar no meu cantinho para ver o que Deus faz. Nós não devemos ter esse pensamento, irmãs, porque Deus está liderando o nosso caminhar. A nossa missão aqui na terra é pregar o Evangelho. E Deus está conosco, nos dando força. Por isso que nós vemos muitos crentes que, apesar das dificuldades, continuam pregando o Evangelho. Esse é o desafio para o crente. Que não importa a sua dificuldade, os seus problemas, nós devemos estar exalando o perfume de Deus. É o que estava acontecendo com o apóstolo Paulo nesse texto aqui. Ele estava com problema, ele estava muito preocupado, mas ele continuava fazendo a obra de Deus. Ele estava colocando em prática, né, o bom perfume de Deus. Então, sendo assim, irmãs, lembrando que nossa caminhada não é feita só por nós, mas ela é liderada por Deus. Esse bom perfume de Cristo está na vida dos crentes e está sendo espalhada pelos servos e tem efeito em 2 grupos de pessoas. Então, o nosso viver, irmãs, ele vai atingir 2 grupos de pessoas: os crentes, os salvos, e os não salvos. Então, a gente tem que sempre lembrar, irmãs, que a gente deve estar dia a dia na dependência de Deus. Porque seja quem for que está ao nosso redor, seja crente ou seja não crente, nós vamos ter acesso a essas vidas. E nós devemos estar prontas para espalharmos a palavra de Deus, né? Os 2 grupos sentem a fragrância do conhecimento de Deus, porém só os salvos creem nela. Então, esses 2 grupos de pessoas que nós temos acesso diariamente, irmãs, eles sentem a diferença dos crentes, dos salvos. Eles percebem essa diferença, mas nós vamos atingir essas pessoas. O que não é atingido, não é que eles não sentiram e não perceberam a diferença, é que eles não creram. E isto é bíblico, porque o Evangelho vai ser pregado a toda criatura, mas nem todos vão crer.
né? Mas percebem o agir de Deus, percebem as coisas acontecendo, o que é de Deus, o que não é de Deus. Então nós atingimos dois grupos de pessoas, os salvos e os não salvos, certo? Quando os crentes fazem o trabalho, eles são um bom perfume de Cristo que agrada a Deus. Então, quando nós pregamos o Evangelho, irmãs, nós estamos agradando a Deus e estamos transmitindo a palavra de Deus, né? Essa é a missão do crente. Assim, nós podemos concluir que Paulo, ele estava espalhando o bom perfume de Cristo também, né? Porque ele tinha o conhecimento de Deus, então ele tinha fragrância, como ele coloca aqui, e ele estava espalhando. A mesma coisa é nós, irmãs. Nós devemos espalhar esse bom perfume de Cristo, que é a salvação, que é o Evangelho, que é a pregação da palavra de Deus. Nosso Deus é um Deus de triunfo. Ele está triunfando, ainda que nós, seus servos, estejamos passando por lutas e batalhas que parecem indicar que não seremos vitoriosos. Então é como eu disse antes, tem momentos na nossa vida que a gente pensa que nós somos derrotados, não vamos ter vitória, não vamos receber a bênção que tanto esperamos de Deus. Mas nós devemos lembrar que Deus é o Deus do triunfo, é um Deus todo-poderoso, é o Deus que sabe de todas as coisas e que Ele vai agir. Ele não vai ficar parado, Ele vai agir. E nós devemos crer nisso. No final, cada um de nós, servos do exército de Deus, cumprimos a nossa missão de sermos o bom perfume de Cristo, de espalharmos o conhecimento de Deus onde quer que estejamos. Então, irmãs, o bom perfume de Cristo é a fragrância do conhecimento, como diz aqui no versículo 14, na parte final, né? E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Então todos nós temos essa fragrância, o conhecimento. E esse conhecimento, irmãs, não deve ficar só para nós. Nós devemos passar adiante. Então, quando nós estamos passando o conhecimento que nós temos em Deus, nós estamos então sendo o bom perfume na vida do próximo, daquele que nós estamos compartilhando o conhecimento de Deus. Então, irmãs, o que eu quero deixar para as irmãs nesta tarde é que você é um bom perfume de Cristo. Que apesar do que você esteja passando, você deve lembrar que Deus está com você. E que Deus vai guiar os seus passos. Que a sua caminhada não é só sua, é sua e de Deus. Deus está liderando você nessa sua caminhada. Não desanime, irmãs. Não desanime. Creia que Deus está com você. E eu sei que esse pequeno estudo, eu peço a Deus que Ele vai fortalecer a sua vida espiritual, tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus cuide de vocês a cada dia, tá bom? Deus abençoe. Beijos para todas.